Olá, muito boa tarde para você. Está começando aqui na TV Novo Tempo, mais um Entre Família, mais um assunto gostoso, mais uma mofada nessa sala maravilhosa, nessa cozinha. Emissão gostosa, né, Carol? Bom boa demais. Tarde. Boa tarde. Mas sabe que um pouquinho antes de começar, a gente fica, às vezes eu fico meio ansiosa. Pois é, né? Ai, me dá uma ansiedade, eu não sei, será que vai estar aí? Será que ela vai estar lá, sentada ali pra assistir a gente? Mas e quando a gente fala negócio? dessa ansiedade, o povo diz assim, olha, o dia que você perdeu o friozinho na barriga, Diz que não... acabou a emoção e tem que ter emoção. Agora, ansiedade é outro papo, né, Carol? Eita, e olha, eu vou falar uma coisa pra você, Cris. Tem uma pesquisa que mostra que mais de 52% dos brasileiros são ansiosos. Sem contar com o fato de que o Brasil já é o mais ansioso do mundo, tá? Gente, então tá aí, ó, essa pesquisa no país mostrando que mais da metade dos brasileiros falam que são, né? Agora, dentre os países, no ranking, lá o Brasil está em primeiro lugar como o país mais... Quinto na depressão. É o quinto na depressão, gente. Que é uma isso? realidade. Então, o que a gente está falando aqui, inclusive o seguinte... Teve um tempo que, por muito tempo, o pessoal focava muito no workahólico, né? Não, é aquele. Quanto aquele mais que você ultrapassa os limites. tal. O negócio é trabalho, você vive para o trabalho, porque é o seguinte, você tem que, olha, a vida é uma guerra, você não pode parar. O negócio é ganhar dinheiro. Aí o que acontece? Foram ver depois as pesquisas de trabalho, vendo que você tinha, sabe aquele, o pessoal fala, né, de cavalo paraguaio? Você larga bem e tal, no meio do caminho, você vê que o fator família também é importante. Tá perdendo. Que o descanso também é importante. As empresas estão vendo que, inclusive, não estão tendo lucro nesse sentido. Não tá ganhando nada com isso, gente. Vamos mudar essa chave aí? Vamos falar um pouco sobre ansiedade no trabalho? E se a porcentagem de uma pesquisa já tá falando que é alta, com certeza, ou você é ansioso, ou alguém da sua casa já sofreu com ansiedade dentro do trabalho, ou com certeza você já ouviu alguém cochichando, um amigo próximo, falando, abriu o coração para você em relação a esse tema. Então esse é um tempo para a gente falar e vamos desmistificar muito essa estrutura mercadológica, essa coisa de a gente correr atrás e fazer a coisa acontecer, aquele desespero. Vamos lidar com o trabalho de maneira mais saudável possível, viu? Porque a gente passa a maior parte da vida trabalhando. Verdade. Então fazer o seguinte, hein? A gente não quer dizer que você não tem que trabalhar, que não tem que correr, se organizar e tal. Do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Agora tem que ver o seguinte também, né, Carol? O que é pão, né? Porque às vezes é o seguinte, o que é pão também? A gente vai ter que definir isso aqui, porque é o seguinte, ele fala o seguinte, ó, eu preciso daquela TV de 60 polegadas, mas será que... Aí tem que trabalhar mais. Então, o estímulo do trabalho... Tá errado o negócio aí. Vamos dar jeito nessa situação aí. Hoje é dia de Karina do Canto, vai ter um calendário divertido aqui. Vai ter um calendário. Tô sabendo que sim. Rapaz, fiquei sabendo agora mesmo. Bom, então vamos lá, vamos pro intervalo, é rapidinho, tá na volta, vou te passar um número pra interagir com a gente. Você não vai deixar a gente aqui sozinho, dá uma ansiedade, um negócio, dá um negócio de coração, ruim. Igual fala minha mãe, uma hora vocês vão ver, não vou estar aqui mais. É isso aí. Mãe sempre tem uma frase pronta. Tem. Aproveita enquanto eu tô vivo, dinheiro não nasce em árvore. Calma, mãe, bora para com pro essa intervalo. frase E você acha que eu vou estar aqui sempre nesse Entre Família, menina? Você fica aí que daqui a pouco a gente volta já. De volta aqui com Entre Família. Deu uma ansiedade de você? Não, é que os apresentadores são mais ansiosos que os telespectadores. A gente passa ansiedade. Relaxa, respira aí um saco de pão, como diz minha irmã. Pega um saco de pão e vai respirando, vai dar tudo certo. E agora é o momento que você sabe, né? Você vai saber como é que você vai interagir com a gente. Por favor, você vai responder o seguinte, por acaso você tem ansiedade aí? Já passou ansiedade no trabalho, porque tem gente que não consegue nem passar na porta do trabalho mais. Aí é outra situação aí, pode estar progredindo para um pânico de entrar no trabalho. Mas vamos falar assim no aspecto ali da ansiedade. Quem sabe você não entende ainda quais são os sintomas desse processo aí. Vai mandar pra gente, não vai? Vai, manda aqui, vai ter um psicólogo, ele vai sentar na sua sala, primeiro ele vai falar com você calmamente. Tá? E outra, para escrever, relaxa. Ah, Cris, mas eu não gostaria de me identificar, então não tem problema. Coloca anônimo, coloca um nick, Maria da Dúvida. Zezinho quer saber. Curioso. Pronto, não coloca nada também. O importante é chegar aqui. O WhatsApp é o 12 983 15 0249. Ela não pegou a caneta. Dessa pausa. E ela tá um pouquinho assim. Olha, falou rápido demais. Ai, meu Deus do céu, vai falar um número. Agora repete pra ela, Carol, que agora ela já abriu o WhatsApp, vai cadastrar. Abre aí, tira dessa criança. Eu fico agoniada. Abriu o berreiro agora. Ó, até criança ansiosa, a gente vai ter que organizar essa casa aí. Às vezes, quando a pessoa fala 9, eu tô 7. Calma. Respira fundo. 0, operadora 12. 98315 0249. A gente tenta, mas eu quero apresentar uma pessoa que ele sim, ele passa essa calma. Rei da maracujá. Porque a gente tenta. Dá uma pausinha, mas não dá. Vamos lá. O sorriso dele já é calmo.
É isso. Ele vem com vírgula, vem com vírgula. Transmite a calma, né? Aquela vou coisa. Te dizer. Sabedoria, né? Não sei. Rapaz, é o tupete da calmaria. Eu aprendo uma nova, vir com vírgula. Você está colocando sobre mim um peso alto. Tá muito pesado. E aí eu tenho, é verdade. Tá. Né, Carol? Carol, mas tá agora você entrou também na... Tá sobrecarregando? Você entrou. Não, só tô querendo saber. O que eu vou lhe dizer? É porque a gente traz psicólogo aqui para resolver os problemas eu vou ser claro, Isso aí. No início eu dei uma cutucada. O pastor revidou e isso continuou. A Carol disse assim, olha, tô querendo entrar. Chegou. Então, brincadeira, tá todo mundo brincando. Criou-se um ciclo. Agora, para quebrar, não é Meu fácil. Irmão. Não é. E olha que nós já trouxemos aqui especialistas e na o dia área. que a gente quebrar esse ciclo, o povo de casa que já entrou vai perguntar, mas cadê a brincadeira do negócio? Aí vai começar a mandar aí. Isso, cadê aquele negócio da calmaria, do maracujá, do sorriso com vírgula? O pessoal sente falta de casa, pessoal. Então tá bom. Então tá bom. Então vou ficar suave. Vou ficar tranquilo. Suave na nave, como diz em São Paulo. Tudo bem, Carol? Tudo eu estou acompanhando os stories da Carol todo dia. Você tem acompanhado? Agora eu tô. Você viu que eu tô numa atividade? Você viu que eu tô numa atividade? Tô vendo, agora começou. Demais, tá arrebentando. Eu curto. Tá me e um abraço para você que está com a gente. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Gostoso. Ele está aqui na nossa sala, aqui, só observando o movimento. Não saia correndo. Está aqui com a gente Valdemir Eusébio, mais conhecido como Eusébio, é psicólogo comportamental. Vai ajudar aqui, nós todos, a entendermos um pouco mais sobre esse assunto da ansiedade no trabalho. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui. Estou vendo que você já começou, então, a fazer o dever de casa do combate à ansiedade. Você já está na atividade física. Isso! Não, mas começou. Todo mundo aqui, a gente corre dos problemas das dívidas e corre na rua. A gente põe o fone e vai ouvindo um podcast e tal, entendeu? Agora, quem tá lá na frente, se fosse assim uma questão de largada, é o pastor, ele tá lá na frente. Tá. Porque ele vem todo dia, Ele tá no negócio, ele tá 5K para ele já passou. Não, aí eu já fico, vou ter que acompanhar. Não, eu sou um aprendiz, é para aguentar a aula até 11 da noite, então... Eu faço uma segunda graduação, então para eu aguentar. Quero saber a risada, Cris. Eu fico sabendo o seguinte, porque ele já largou mais um em cima, ele disse assim, não, eu corro pouco, porque inclusive tenho faculdade à noite, eu trabalho pela manhã, escola bíblica à tarde, entre família. A minha filha liga, eu corro 10 quilômetros, vou fazer comida e depois faço faculdade até as 11 da noite e 7 da manhã ainda está fazendo agora a Semana Santa com o pessoal lá do sul, Curitiba. Isso, Curitiba e Porto Alegre, foi muito agradável. Clínica Adventista de Curitiba e Clínica Adventista de Porto Alegre. É isso. A gente tem que se ocupar, né? Vamos falar desse tema aqui, antes que essa conversa não acabe, é isso mesmo. Eusébio, é o seguinte, a gente está falando sobre ansiedade no trabalho e atire a primeira pedra, tomara que ninguém venha me atirar aqui. Aquele que nunca sofreu ansiedade no trabalho por alguma questão, né? Às vezes ou traz de casa, ou do trabalho leva para casa, né? Mas com certeza em algum momento as pessoas já vivenciaram esse processo. Explica para a gente um pouco quais são os sintomas para a gente entender se é isso mesmo que a gente está passando, já passou. É legal você comentar essa questão das pessoas já terem passado por isso, porque muitas pessoas atribuem a ansiedade apenas a um caráter patológico, né? Então, falou ansiedade, todo mundo pensa, tô doente. Uhum. E, na verdade, a ansiedade é um sentimento, né? Nós nos sentimos ansiosos, né? E faz parte do grupo de sentimentos que todos nós, seres humanos, temos, né? Nós nos sentimos alegres, tristes, entusiasmados e, por que não, ansiosos? Então, a ansiedade por si só, ela não é patológica. Ela pode se tornar patológico na medida em que a gente se expõe a determinadas situações, na medida em que o nosso próprio corpo também está preparado para isso, porque na ansiedade patológica também existe sim um fundo químico. E assim como na depressão, onde nós já sofremos lá no passado, e quando eu falo nós, são os pacientes que muitas vezes eu recebo no consultório, e nós, profissionais da saúde mental, recebemos pessoas que sofrem até com o preconceito, né? Aquela coisa de, mas você está preguiçoso. E não, existe um fundo químico também para a ansiedade. Então, o corpo também não está preparado para determinados estímulos no ambiente. Então, existe uma ansiedade que é um sentimento e que todos nós aqui temos, nós ficamos ansiosos. Eu estou ansioso com essa participação aqui hoje. Olha só, o especialista ansioso. Mas isso é um sentimento.
Né? Mas está arrebentando já. Não, só que ele usou o sentimento, inclusive, para ele deixar ele mais focado. Exatamente. Porque o que eu achei legal ele colocar dentro da caixinha dos sentimentos, porque um exemplo, ninguém gosta de sentir raiva, mas olha, ela também é necessária em um processo comportamental, terapêutico, porque às vezes é através dela que você externa. Uma vez eu estava até conversando com a Darleide aqui do programa, e em alguma situação uma esposa não se indignou com uma situação que ela estava vivendo, submissão, passando por problemas psicológicos, sabe? Mas naquele momento, o que ela precisaria mesmo era se indignar para que ela pudesse quebrar esse ciclo dentro de um diálogo. Então, o que eu estou vendo é que dentro dessa caixa, a ansiedade pode ter um papel positivo também, assim como ela tem negativo quando ela vai em algum setor ou até se torna na questão patológica. Então, o sentimento, a ansiedade, ele também é positivo. Sim, o ansioso, ele costuma ser uma pessoa muito realizadora. Geralmente o ansioso, ele não fica por último na fila. Então, não são raros os casos onde, por exemplo, eu recebo na clínica empresários que são ansiosos, pessoas que de certa forma foram bem-sucedidas, não só do ponto de vista material, mas que têm muitas conquistas, mas carregam a ansiedade. Então, a grande questão é como equilibrar isso. Né? E, ou ter essa percepção, qual é o momento que está sendo ruim, né? Seria isso? Isso, exatamente. Porque na medida em que a ansiedade, ela te prepara para situações futuras, então assim, posso ter uma contusão correndo, o que eu vou fazer? Eu preciso me cuidar, eu preciso me alongar, preciso me preparar. Olha só, preocupação com o futuro. É algo que nos protege e a ansiedade nos ajuda nesse sentido, né? Em termos preocupações que nos ajudam, que são funcionais, que são adaptativas, como nós chamamos na psicologia. O problema é quando eu, por exemplo, penso em correr e falo assim, nossa, mas eu não vou correr porque eu posso cair e ter uma fratura exposta. Opa, aí eu já estou deixando de me exercitar, dali eu já estou deixando de sair de casa. Então, perceba que o problema não é o sentimento ansiedade, o problema está na medida em que nós trabalhamos a ansiedade na nossa vida. E é tão legal a gente olhar por essa ótica, porque aí diminui o preconceito, porque a gente tem preconceito com essas questões aí todas relacionadas à saúde mental, sempre tem um quezinho de, não sei se é isso mesmo. Mas agora quem vai falar com a gente, já está conectada aí, é a Laidiane Ferreira. Você imagina um ambiente, uma pessoa que faz da vida dela, ganha vida, promovendo felicidade para outras pessoas. Que é isso? Olha lá o sorriso dela. Já promoveu felicidade para todo mundo que está aqui e para quem está assistindo também. Boa tarde, Laidiane. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada a você por tirar um tempinho aqui para trazer um pouco dessa informação. Conta aí, o que seria uma promoção de felicidade? Isso é possível acontecer dentro de uma empresa? Sim, e já está acontecendo não só em termos de cultura, mas também em termos de cargo, né? Hoje já tem até alguns cargos dentro das empresas, como diretor de felicidade, como gestor de felicidade, analista de felicidade, mas a promoção da felicidade, eu costumo falar, Carol, que é um grande movimento de humanização das relações. É comprovado, né, que pessoas felizes, elas geram até 6 vezes mais produtividade no ambiente organizacional, e nos negócios. Mas a questão é que, de muito tempo para cá, a gente tenta ser normal e a gente esquece o que é ser natural. Como, por exemplo, igual vocês estavam falando, até aceitar a própria ansiedade, né? De entender todas as emoções e acolher com amor essas emoções, não negando quem a gente é na nossa própria natureza. Então, eu costumo falar que é um movimento do normal para o natural. E também, quando a gente pega a questão do ambiente de trabalho, a gente está falando de uma comunicação mais empática, a gente está falando de um clima positivo, de propósito, né? De ter sentido no trabalho e de ter cultivo das emoções positivas, porque a gente não é educado a cultivar as emoções positivas. A gente tem grande dificuldade, isso é neurocientífico, isso é da pré-história. Né? Então, a felicidade no trabalho, ela vem também como uma ciência nova, né? Que a gente está falando aí de 1998, e com o foco de estudar o ótimo funcionamento do ser humano também no ambiente organizacional. Então, é super possível respondendo a sua pergunta. Leidiane, queria fazer uma pergunta para você.
você usou uma expressão, a gente procura ser normal e a gente não é natural. O que você quer dizer com isso? Eu procuro normal, mas não sou natural. Eu não sou eu mesmo? Sim. Quando a gente fala normal, está muito ligado às normas, né? Quando a gente fala do ambiente de negócio, tem muita norma, muita regra a ser cumprida, que é necessário também para a sustentação do próprio negócio. Tá. Só que, muitas vezes, muitas pessoas negam as suas próprias naturezas com essa normalidade e não entendem a naturalidade. Por exemplo, uma mãe, né, uma mulher que é mãe e fica, por exemplo, com medo de pedir um tempo para o seu líder, para o seu chefe, para cuidar dessa criança. Ela pode, às vezes, muitas vezes, ocultar o natural dela, que é a coisa mais natural do mundo, que ser mãe, em função de uma normalidade, uma padronização que não é padronizável. Se a gente for olhar algumas estatísticas, né, a GV fez um estudo, em média, 48% das mães são demitidas após a licença maternidade. Né? Então, aí tem muitas estatísticas que a gente começa a ver que o mundo do trabalho, ele, às vezes, não aceita o natural, né? Essa questão da naturalidade humana. Inclusive a tristeza, né? E quando a gente fala de felicidade, a gente tende a achar que é só alegria, mas a tristeza ela é super natural ficar triste. Só que quando você reprime, pode virar uma depressão, pode gerar um estresse, né? Então, eu costumo falar que felicidade é voltar a sermos naturais, é uma grande humanização do mundo do trabalho, que eu acho que a gente perdeu um pouquinho. E o que eu achei legal também é porque só na entrevista ela já me deixou feliz. Já passou isso aqui. Eu vou ser natural. Eu vou ser natural. E outra, eu vou ser natural. Quero mais ser normal. Agora, ature a minha naturalidade. Ature, aguenta, porque eu preciso ser feliz. Menos. Ladies, você vai ter que vir em outra hora, porque eu fiquei muito curioso de saber mais. A gente tem um pouco tempo, mas assim, produção, por favor, vamos organizar um programa só para falar disso. Vamos combinar aqui, Carol? Combinado. Só para falar, vamos fazer uma pauta só desse programa, porque a gente tem muita coisa, eu fiquei com muita vontade de saber mais. Mas, Leide, o nosso tempo não nos permite, mas a produção vai entrar em contato com você para a gente fazer um programa inteiro dessa promoção de felicidade. Eu achei muito bacana, a gente busca muito padrão, a gente perde dentro do estereótipo ali a particularidade, a raridade de cada um. Aqueles empresários que estão abrindo a cabeça para isso, estão fazendo, inclusive, montando, né, esquemas para te atender personalizado, porque você vai ter, inclusive, um rendimento personalizado de cada um, né? Eu acho que essa felicidade é isso aí. É o que Deus faz conosco, né? O pessoal fala também de uma novidade, é o trabalho que Deus faz conosco, nos atende personalizado. Leide, obrigado, hein? Esse sorriso já vendeu. Eu, se fosse aqui empresário, já contrataria você. A gente já começaria depois da Páscoa no feriado. Um abraço. Obrigada. Volte sempre. Obrigada, gente. Obrigada. Olha, eu queria comentar um negócio. Me veio aqui pensando na minha área de atuação, que é a área religiosa, né? Quando você falou assim, Deus quer que eu seja natural. E o objetivo da religião, estou fugindo aqui, tá? Mas o objetivo da religião não é formatar a gente, mas é buscar na gente o que realmente nós devemos ser. Seres que amam, porque essa é a natureza divina. Que nós perdemos, né? Nós Com perdemos. o passar dos anos, nós perdemos. Muito legal. Vamos recuperar essa naturalidade, vamos entender o que é ser natural, que pode ser que você nem ansiedade, sabe né? mais. Sem ansiedade. Sem ansiedade. Pode ser que você nem sabe mais. Que padrão é esse aí? Hoje tem dinâmica. Hoje tem Karina Ducano, nada de ansiedade, hein? Nossa, falou de Karina Ducano, já fica ansiosa. Calma, relaxa, daqui a pouquinho ela tá aqui com a gente. O intervalo é rápido. Corre ver esse bolo, esses meninos que estão jogados aí pro chão aí. E a gente volta já. De volta aqui com Entre Famílias. Você está gostando? Eu estou adorando esse tema sobre ansiedade no trabalho, viu? Mas muitas vezes a gente joga lá para o trabalho essa questão da ansiedade, mas ela está acompanhando a gente o tempo todo, todas as áreas, nas relações familiares, né? Sociais não existe mais, né? Desde o início da pandemia não tem mais, né? Só pelo WhatsApp ali aquele negócio. Vai ficando mais ansioso e a gente sabe que o número de pessoas com questões emocionais a serem resolvidas tem aumentado mais, principalmente durante a pandemia. Eu quero te dar aqui uma dica para você levar para sua casa, tá? Porque eu sei, você assiste o programa depois, e aí? O que você faz no dia a dia? Como é que você desenvolve as questões aí do dia a dia? Eu quero falar uma coisa para você.
Primeiro ponto aqui para quem tem ansiedade, para quem tem algum tipo de problema na questão emocional. Primeiro, você precisa entender que nós somos físico, mental e espiritual. Se algum desses pilares aqui da vida estiverem assim meio quebrados, assim, sabe aquela cadeira de tripé? Não funciona, a cadeira não vai ficar em pé. Então, é o seguinte, você precisa lidar com esses 3 pontos. E aqui, na revista Fique Leve, você vai ter esse tipo de informação, tá? Quer saber sobre espiritualidade? Tem. Quer saber sobre saúde mental? Tem. Quer saber sobre como se alimentar melhor, beber água, tomar um sol? Você sabe quais são as funções de cada uma dessas atividades no seu corpo, no seu cérebro? Sabe? Você vai descobrir aqui na revista Fique Leve. Liga agora, vai pedir, é de graça. Pega esse celular aí, vai ligar, ó, 0 operadora 12 982 44 4449. Ou você pode pedir pelo telefone. Pega aí, ó, tá anotado aqui, tá passando aqui agora, ó. 0 operadora 12 21 27 31 21 para você pedir a revista Fique Leve, ela vai de graça. Você vai ficar mais leve, vai ficar tranquila. Agora eu sei, né? Você tava aí desesperado. Falou que tem Karina do canto. Menina, já estou ansiosa, quero saber o que ela vai fazer hoje. Calma. Calma, não se agonie, que o Cris já vai falar para você agora o que vocês vão aprontar ali do lado de lá. E aí, Cris? Verdade, Carol. Tem gente que não gosta nem de olhar para o relógio. E o calendário chega a dar uma raiva. Eu não acredito que já chegou essa semana curta, eu tenho tanta coisa para entregar. E aí o que acontece? Você olha para o calendário com sono, com raiva. Mas não, olha, agora tem esse trabalho feito à mão, manual, o nosso artesanato. E você vai ter um calendário, você vai se organizar psicologicamente e o calendário vai ser seu amigo. Mas ele tem que ser bonito, ele tem que ser especial. E quem sabe uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ah, você está falando, claro que é com ela. É Karina do Canto. Muito boa tarde, Karina. E aí, Cris, tudo bom? Tudo jóia. Fiquei assustada, achei que você ia acabar com o meu artesanato. Eu disse pro pessoal, ó, poder, porque o problema não é o calendário, é a forma que você organiza o dia, o jeito... Não, tem calendário que é feio mesmo, vou te dizer, tem. Mas ajuda. Agora, imagina um calendário bem organizado, bem bonito, e você organizado psicologicamente para traçar esse cronograma. A gente está com tudo, né, Karina? E até para evitar a ansiedade, né, Cris? Sim. Porque às vezes a gente nem sabe, não sei se acontece com você, mas às vezes a gente nem sabe que dia é hoje. Eu já fiz isso várias não vezes. É? Hoje... Inclusive e ontem, falando com a Carol, eu falei assim, ó, gente, sexta-feira é feriado e já é amanhã o último dia, tem que me organizar. Exatamente. Então, é bom a gente, mesmo assim, ficar organizado para se preparar, não ficar ansioso, né? De uma forma bonita, ter seu espaço de trabalho. E eu trouxe um pouquinho do meu ateliê para cá, Cris. Trouxe minhas canetas coloridas, fiz essa latinha aqui para você combinar com seu calendário, com retalhinhos de papel de scrap. Trouxe fitas, trouxe um monte de botões que eu tenho, adoro porque dão um colorido. E também a gente usa bastante no artesanato e eu gosto muito de gaveteiro. Não sei se você já reparou, porque sempre tem um gaveteirinho aí, né? Karina, eu tenho uma curiosidade de tinha que fazer uma matéria sobre a sua casa. Tem que fazer? Fazer uma matéria Te convido. lá, no ateliê, mostrando cada detalhe e tal. Agora que tá limpinho, que eu dei uma arrumada. Tá chique porque agora. lá a gente arruma para desarrumar, né? Mas e aí joga a criançada, dou uma massinha para a criança, né, para estimular, mas olha, para depois juntar não é fácil. Mas o bom é que a gente consegue fazer um trabalho, né? E distrair um pouco, trabalhar a ansiedade. E hoje o nosso calendário é muito, muito fácil e pode te inspirar para fazer outros trabalhos, Cris, como mini álbum, pode fazer até para colocar fotinho, as crianças que estão estudando em casa, que precisam também, é a mesma técnica, né? Que você pode aproveitar. Isso. Entendi. E a gente vai fazer esse calendário aqui. Aí você vai imprimir, eu já imprimi a partir de abril, porque hoje começamos o mês de abril, né? E aí você vai imprimindo do que você gostar da internet de graça, ou se você já tiver um calendário e quer reaproveitar, melhor ainda. Então fica aí a dica. Bom, vou te mostrar como que eu fiz esse trabalho. Eu usei esse papel aqui, ou esse cartão, eu chamo de cartão, mas aqui acho que é papelão, né? É o chamado papel Panamá. Então, ele é uma cartolina meio reciclada, assim, é durinho e é super, super econômico. E se não, você também pode fazer com capa de caderno antigo, que já não está usando, recorta, você recicla e fica super legal. Eu cortei de 15 por 15, que foi o tamanho que eu fiz aqui, tá? Mas você pode fazer do tamanho que você quiser. E escolhi aqui algumas cores, tá? Alguns papeizinhos desses estampados que chama papel de scrapbook.
Scrapbook significa retalhos de papel. A gente vai juntando esses retalhinhos, assim, tipo, você fala, vou jogar fora. Não, não joga, porque pode usar depois. Tem que ter Aí a dica, né, gente? Ser prático e econômico. Então, vamos lá, Cris. Eu vou cortar aqui um retalhinho do meu papel. Importante, geralmente esses papéis vêm de 30 por 30,5. Então, se você vai fazer de 15 por 15, quando você for cortar as duas partes, mede bem para que você não falte isso, para que não falte papel, que às vezes a gente vai, corta e não presta atenção, né? Aí eu já vou com um estilete e uma régua. Vai passar o material, tá passando ali, né? Daqui a pouquinho. Isso. Olha só. Que eu faço? Eu coloco um paninho, Cris, para não colar minha tábua de corte. Paninho de cozinha. Claro. Limpinho que você tenha em casa só para o teu artesanato, tá? Porque senão depois vai até marcar, a cola depois fica marcada, né, no papel. E eu coloco aqui um saquinho, porque... Você chegou nessa questão que você já deve ter colado muita coisa. Disse, não, as primeiras... Nem te conto. Cheguei nessa técnica depois de ter sujado e cortado muita coisa. Exatamente. Uso muito o TNT, que é um material super barato. E aí você passa, porque eu preciso que as bordas, as pontas, fiquem bem cheias de cola. Para isso você tem que abusar um pouquinho. Isso. Aí vaza. Não assim um alto de cola, mas ele precisa... ser bem espalhado. Ser bem espalhado, isso mesmo. Tá? Eu estou usando um mini rolinho, mesmo que a gente usa para pintar. Uma vez que eu fiz isso, eu vou tirar aqui, tá? E vou ver o sentido do meu papel. Eu gosto dessa tábua de corte porque aí... ela tem ali várias linhas para te ajudar. Ele tem as medidas, então eu vejo que não fique torto, né? E aí eu colei, tá? Você vai usar o mesmo paninho do lado que tá sequinho, tá? Não vai passar cola, porque senão não adiantou nada esse truque, né? Ou se tiver uma espátula também, o que eu faço? Encapece primeiro, coloco aqui embaixo, tá? Aí você vai encapar o segundo e assim, são dois, né? Frente e lado de trás. Frente e verso. Tá? Olha só, eu marquei aqui e olha o pulo do gato. Lixa, aquela lixa que vende no supermercado, na farmácia, etc. Para você cortar essas bordas. Para fazer o acabamento. Isso mesmo. Barulhinho meio chato na TV, mas eu vou cortar só um pedaço. Olha, que você vê como já começa a se descolar, despegar. Ó. E aí você só vai fazer isso. E aí depois vai para a segunda parte, marca, você vê que já gastou o papel e ele fica bem na borda, tá? Fica um ótimo acabamento porque o papel acaba cortando também, né? Esse acabamento fica com a cara industrial, né? Daquele corte. Isso, exatamente. Muito bom sua aclaração. Olha só, Cris, eu já trouxe esses aqui, tá? Aí como a florzinha está em pé, preciso ver qual que lado que eu vou colocar, tá bom? Trouxe uma régua, dessa aqui eu uso muito. Mas você em casa, só porque eu vou fazer rápido, tá? Mas em casa você pode usar a que você tiver. Eu meço 1 centímetro para baixo e tenho aqui, ó, vou marcar da ponta até aqui 5 centímetros e da ponta até aqui 5. Tá? Por quê? Porque eu vou furar. Eu tenho essa ferramenta aqui porque eu uso bastante. Você já usou uma vez aqui. Né? Já usei uma vez, eu acho. Mas se tiver qualquer perfuradorzinho que você tiver em casa, ou até aqueles de escritório, que são bem antigos, esse também serve. Funciona. Coloca bem no meio 1 centímetro, depois marca 5 de cada lado. Isso mesmo. E aqui coloco, tá? 1 centímetro daqui pra cá. Isso. Porque aí os dois vão ficar na mesma altura. Aqui eu furo. Você pode, com essa ferramenta, colocar ilhós, pode deixar um acabamento bem bonito também, tá? Eu agora vou fazer assim, para que a gente possa amarrar essa fitinha. Essa é uma fita de veludo, pode ser qualquer fita que você tiver em casa.
Pode ser até corda de sisal, para quem gosta uma onda mais rústica, né? Fica super legal. E aqui, vamos ver se eu consigo passar. E aí vem a ansiedade, né? Sim. E nessa hora tem que ter a tranquilidade que você está fazendo algo para desestressar. Exatamente. Tá? E exatamente, isso que eu ia falar, porque brincadeiras à parte, se você vai fazer um artesanato, ou seja o que for, né? Na ansiedade, no nervoso, acaba saindo tudo mal, você estraga material. Karina, logo que a gente começa, se você vai começar no artesanato, você não vai estar com habilidade no início. Você tem que ter uma paciência com você mesmo, enxergar que é algo que você vai aprender com o tempo, né? Você está aprendendo dia a dia. Porque até quem tem habilidade erra, né? Então. Tem muita coisa que às vezes não dá certo. Tem, por exemplo, na costura, né? Eu costuro há muitos anos, amo costurar. E tem muita gente que fala, mas eu não dou certo, não consigo nem passar a linha. Por quê? Porque você quer ligar a máquina e que a peça esteja pronta. Não dá. Não dá. Se você não tiver um tempo para você, com calma, pensar, planejar, fazer a parte da matemática, porque costura tem muita matemática, para que fique bem feito, né? O meu filho mesmo quer aprender a tocar violão, né? E como o papai ele é um pouquinho mais ansioso, esse filho vai doer o dedo, vai cortar, vai criar calo. E o próprio calo vai ajudar depois a firmar poder segurar melhor. As cordas e tal. Exatamente. Então o que acontece? Tem que ter paciência, porque você tem que esperar cortar um pouquinho e acontece com o aprendizado. A cabeça tá pegando, como for dirigir, né? Como que eu vou dirigir, olhar para a caixa de marcha? Hoje, e ver o espelho, e ver do lado, e ver, né? Hoje você cuida do filho, cuida do esposo atrás, sabe quem tá saindo do outro lado e ainda tá dirigindo. E não podia. Exatamente, e não podia. Olha só, Cris, como a gente amarrou esses dois lados, eu nem preciso colocar nada no meio, ele não vai abrir. Tá? Agora, se você quiser colocar uma fitinha aqui para ele não acabar desmaiando na sua mesa, tudo bem, mas eu acho que não precisa. Olha, aqui o que eu fiz? Tenho o meu calendário, tá? Só que eu achei que ficava assim meio que se perde um pouco, então por isso inventei moda e coloquei um outro papel. E aí é fácil, gente. A técnica do scrap, ele é mesmo recortar, aproveitar retalhinhos de papel que sobraram. Com um pedacinho que sobrou de um outro trabalho, você faz uma florzinha, faz um triângulo, faz sei lá, um coração. Ou, por exemplo, um marco aqui que seria uma moldura, né? Você viu agora que virou uma tendência também no design, né? O pessoal produzindo artes com scrap. Então é uma tendência visual que foi para o vestuário. Muito legal, muita estamparia. Né? Eu acho que foi a técnica do ano, os cursos de estamparia para que façam seus próprios papéis, seus próprios tecidos. É muito legal isso, eu acho super bacana. A especialista estava falando sobre questão de fazer personalizado. Mais uma vez, até aqui a gente vê que cada coisa pode ter o teu cantinho, o teu jeitinho de fazer. As pessoas estão querendo fazer isso, né? Olha só, aqui para a gente prender, o que eu faço? Com esses negocinhos que a gente prende até, sabe, no quadro de casa? Sim, se você tiver, exatamente, ou no trabalho, enfim. E esse aqui se chama bailarina. É aquele. Antigamente, esses negócios só se usava para papelaria nos escritórios. Eu sou antiga, né? Mas a Carol deve conhecer, porque ela é um pouquinho mais antiga. Carol, que é um pouco mais antiga, sabe. Né, Carol? Mas, o que a gente fazia? O papel, por exemplo, né, documentos, enfim, a gente colocava com isso, abria as perninhas dessa bailarina. A Carol né? mostrou uma foto do primeiro mimeógrafo, ela foi uma das primeiras a usar. Sério? Esse nem eu conheci. Com álcool. Mimeógrafo. Nem eu conheci. Mimeógrafo, cheirinho de álcool, as provas e tal. Nem sei o que é isso. Caramba. Mimiquém? Não sei. A Carol era da época do milho no canto, né? A professora colocava no milho. Primeira pegação do bulhão, ela estava lá. Nossa, que legal, gente. Carol tem um histórico, conversar com a Carol é história. Olha, nós ouvimos Sermão do Bulhão em fita cassete, tá? Eu também ouvi. Ele vem com graça, porque nós temos a mesma idade, ele fica falando isso de mim. Se eu começar a falar aqui de o Matic, não sei como é que é em português, né? O Matic, Betacam.
Betacam né? Não é. Aí para você saber mais ou menos a data que eu comecei na TV. Olha aí. Só dá um pulinho aqui no nosso, nós temos um Não baú aqui em brinque, cima. pastor. É histórico. Você usou MD, você usou cartucho, MD. Cartucheira, o DAT, MD, as fitas de áudio eram em DAT. Nossa, cara, é muito... Eu acho que, assim, fora de brincadeira, né? Muito legal a época que a gente vive, porque vimos tanta mudança. Em tão pouco tempo, Tanta mudança em poucos anos. Você pega 3 décadas, o que a tecnologia mudou. Impressionante. A gente conhece algum calendário, né, Cris? E a gente mostra isso para os nossos filhos e eles acham, assim, absurdo. Tipo, a mãe tem a idade do dinossauro, né? Mas não é assim, gente. Olha só, para finalizar, porque o tempo voa. Vocês viram que eu prendi. Olha como fica atrás. Você abre esse metalzinho assim e super fácil prendeu. Pronto, né? Numa base de EVA. Não é mais do que isso, tá bom? Coloquei um pouquinho de cola. E aqui eu vou simplesmente colocar assim. Então, o que acontece? Aí depois você só vai tirando as folhinhas. Você vai ver que aqui embaixo eu imprimi os outros meses, né, do ano. Você tem um pequeno espaço até para colocar, de repente, alguma chamadinha. Pode colocar, se quiser, um outro retalhinho, uma florzinha. Eu trouxe um monte de florzinhas aqui que eu sempre gosto de ficar colocando nos meus trabalhos. Lindo. Então, você deixa do jeito que você mais... Pode personalizar, vai começar um projeto de troca de um novo hábito. Exatamente. Quero agora correr, vou usar um calendário para usar, inclusive, como incentivo. Trouxe até como incentivo, e espero que isso seja bem em breve, Cris, esse papel que amei, que tem aqui o mundo, câmera de fotos, tem mochila, tem carro, tem tudo que seja para que a gente possa ser livre, viajar, conhecer, né? Mesmo que seja dentro da cidade da gente, mas que logo, logo passe isso e a nossa ansiedade pelo menos acalme um pouco, né? Que bom, Karina. Terminamos no alto, como a gente fala sempre, né? Que em breve a gente possa sair dessa pandemia, enquanto isso, um calendário novo de esperança. Para deixar ali um cantinho bem aconchegante, bonito, já que vamos ficar em casa, pensa assim, vou ficar protegida na minha casa. Quantas vezes você está na sua casa, está no seu trabalho e pensa, ai, como eu queria estar em casa. Aproveita, gente, aprendem, incentiva, investiga. Obrigado, como sempre, viu? Valeu, no nosso calendário você é referência. Com certeza. E agora o povo de casa está conversando. Carol, o povo de casa tem que abrir o coração, agora já aprendeu aqui o nosso artesanato. Vamos conversar com o nosso psicólogo. Por favor, hein? A gente gosta mesmo da sua participação aqui com a gente. Fica aqui, viu? O Cris já pegou o calendário dele, porque ele tá meio perdido nessa questão das datas, né? Que ele não tá conseguindo novo, né? colocar ali a questão da idade dela. A idade dele parece que sumiu da cabeça, mas não tem problema, não tem psicólogo aqui. Inclusive, ele tá sentado aí no seu sofá para te ajudar nesse tema hoje sobre ansiedade no trabalho. Na tela aí, vamos de interação agora. Junta aqui com a gente. A Mari abrindo o coração. Olha, eu estou trabalhando em casa e acompanhando esse programa maravilhoso. Ô, Mari, muito obrigada. Estar trabalhando em casa me deixa ansiosa, pois tenho que dar conta do trabalho e, às vezes, o sistema trava. Fico muito tensa. Sou muito responsável e tenho medo de não estar tendo o mesmo rendimento quando estou presencial. Trabalho na contabilidade de um grande hospital público em Curitiba. Como trabalhar a ansiedade neste caso? Olha, a Mari está passando uma situação aí que muitos brasileiros estão vivenciando hoje. A gente sabe que a situação do profissional da saúde é uma situação muito delicada, porque envolve cuidar, né, num nível até de exaustão, como nós temos visto, e o problema é que boa parte dessas pessoas também precisam de cuidados. E com o tempo, com a demanda, esses cuidados que o profissional da saúde precisa, né, estão comprometidos. Então, é claro que a gente tem visto aqui, inclusive, demonstrações. A gente acabou de ver aqui o artesanato, né? Arte-terapia tem uma contribuição muito significativa para a saúde mental. Mas a gente precisa entender qual é o nível de comprometimento que cada pessoa tem hoje no seu trabalho, até independente de ser na saúde mental ou no hospital e tudo mais. Por quê? Na medida em que a gente entende, a gente pode dimensionar corretamente a ajuda. Muitos profissionais hoje dos hospitais e que estão cuidando de todas as pessoas com Covid estão precisando também de uma psicoterapia. Ela teria que fazer uma avaliação, pelo que eu estou fazendo a leitura do que você está dizendo, uma avaliação de qual o limite que ela está do seu estado psicológico
e também eu proporcionar para ela alguma atividade que faça com que ela fique mais tranquila, relaxe um pouquinho mais, seria nessa direção? Isso. O que é importante, né? Nós precisamos sempre nos atentar para aquilo que é trivial num primeiro momento, no que se diz respeito a cuidados, né? Então, eu não posso pensar, por exemplo, em procurar diretamente um psiquiatra se eu não estou fazendo o essencial, que é cuidar do meu sono, da minha alimentação, né? Então, eu preciso ir nessa escalada. Eu preciso cuidar do meu sono, da minha alimentação, preciso ter atividade física, preciso ter o cuidado ali com o social também, manter o contato com as pessoas, né, que me fazem bem, ter o suporte emocional da minha família, das pessoas com quem eu confio. Tudo isso nos protege. Mas na medida em que nenhum desses cuidados é suficiente, eu preciso ir nessa escalada até chegar ao ponto de procurar um profissional. Incluir Sabe que práticas boas, né? Hoje a Giovana me ligou, porque a Giovana está em casa, está fazendo cursinho, está fazendo inglês e tal, procurando trabalho. Aí me ligou hoje de manhã, né? Na realidade mandou mensagem. Pai, vou começar a fazer um curso de maquiagem, adoro maquiagem, então vou fazer curso de maquiagem. Falei, beleza. Okay. Falei, 15 minutos depois, já comecei o curso. As crianças estão desse jeito. Tem que fazer um negócio. Não, eu quero Tem que fazer. A Isabela, eu quero fazer inglês, mãe. 2 dias, tá mandando 5 áudios de 3 minutos, cada um falando inglês. Eu falei, não, aí menina, sim, parou, tá que negócio é. Aí que eu gosto, né? Pra fazer arte também, ó. Eita, Lelê. Bora lá pro intervalo, é rápido, viu? Tá aí com questões emocionais aí pra lidar? Que isso, vai acordar? Não, isso aí não. Você vai mandar pra gente aqui a sua interação no Entre Família. O intervalo é rápido e a gente volta já. De volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre essa questão da ansiedade. E sabe que um dos pontos aí para aumentar a ansiedade do trabalhador é quando ele não consegue ser promovido. Já tentou esse processo? Nossa, eu tô aqui há tanto tempo, passa ninguém correndo na minha frente, passa outra, parece que é uma corrida, meu Deus, eu não consigo nunca. Será que eu vou conseguir ou não essa promoção? Pois é, nós somos lá na mentoria de carreira, bem nesta fase, nessa área, né, da área comercial aí, comportamental, para te ajudar com 4 dicas especiais. E quem está conectado aqui com a gente é a Juliana. Juliana Amaral, é isso, produção? Me ajuda aí. Ela está conectada, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, obrigada por me receber. Olha, Juliana, é o seguinte, a gente quer mostrar para o pessoal de casa aí, todo mundo vai aprender juntos aí, quais são algumas das razões que atrapalham este profissional, este colaborador de ser promovido. Vamos lá para a primeira situação, acredito que vai ser colocada na tela, é isso? E aí a gente vai combinando aqui, você vai conversando aqui comigo, tá? Na tela, a primeira situação, não motivar seus colegas. Como assim? É minha a responsabilidade de motivar os colegas? A gente tem que pensar no trabalho colaborativo. Então, pensar em nós, em vez de eu contra você, né? Porque dessa forma a gente aproxima muito mais as pessoas do que a gente imagina, né? Então, uma dica é a gente buscar objetivos em comum com um colega de trabalho e dessa forma a gente se unir para debater, contribuir, construir juntos, ou seja, procurar um ponto de concordância, né? E fazer dele o cerne do trabalho. E existe também, quando a gente está falando de busca por uma promoção, esse colaborador, ele precisa pensar em 2 aspectos. Um é se ele está performando bem consistentemente. Esse é um pilar. E o outro é o potencial. O quanto esse colaborador ainda pode entregar a mais. E dessa forma, quando ele faz essa equação e entende, eu estou performando legal e eu tenho potencial, agora eu preciso persuadir pessoas, que não só o chefe, né, direto. A gente tem que conseguir, através do nosso trabalho, das nossas atitudes, do nosso relacionamento, e persuadindo também pessoas que podem contribuir para aquela tomada de decisão pelo gestor da vaga, pela área de RH. Então, os colegas de trabalho constituem esse grupo de influência importante. Então, Ju, ao contrário do que se pensa, manter uma união, uma unidade, né, um bom relacionamento com o grupo
de trabalho pode sim te ajudar, né? Você não precisa sair queimando todo mundo, aquele desespero, para que você consiga se posicionar aí na mente, no coração daquele que pode te promover. Agora fique esperto com isso aí. Olha só a segunda situação aí, porque numa dessa, na ansiedade, você pisa no cadarço com a cara no chão. Cuidado, amarre esse cadarço, meu filho, porque olha só, você tem que dar uma segurada, porque às vezes a gente demonstra muita insegurança. Mas isso não é uma forma assim da gente mascarar o sentimento? Como é que a gente consegue alinhar esse processo? Porque às vezes se trata mesmo de uma pessoa que tem um perfil de insegurança, né? Então, lembra da matriz performance e potencial, né? Então, a avaliação para uma promoção vai passar exatamente por esses dois aspectos. E uma pessoa insegura pode apresentar, inclusive, uma performance, ou seja, um resultado atual não tão bom e comprometer ali a sua imagem perante ao gestor da vaga, a área de RH, que vai ficar em dúvida, vai ficar insegura também em relação ao potencial daquele colaborador, certo? Então, para quem se sente ainda inseguro, né, como você falou, às vezes tem um perfil mais inseguro, ou então às vezes é mais tímido, na verdade, né, mais introspectivo, qual que é a dica que eu dou? Busque quais são os seus pontos fortes, os seus talentos e investe neles, porque daí naturalmente esse colaborador, esse profissional vai se sentir mais confiante. Mas aquele, né, imagina que a gente tem diferentes atividades, fazer uma apresentação e fazer um relatório, tudo faz parte do meu escopo de trabalho, só que eu sou ótima em apresentações, eu vou bem, eu gosto de fazer, eu me sinto segura, então nisso eu tenho que tirar nota 10, eu tenho que me tornar uma referência no meu departamento para que todo mundo saiba naquilo que eu sou realmente muito boa. E naquilo, no relatório, que talvez eu não seja tão boa, eu devo procurar justamente parcerias para equilibrar esse meu desempenho, buscando aí uma nota 7, uma nota 8. Nós temos pesquisas de Harvard que apontam que um profissional de alta performance acerta em 80% das vezes. Ninguém é 100%, né? Então, eu acho que ter isso em mente também, ter esse referencial, esse dado, tranquiliza um pouco esse colaborador, né? Ele tem que pensar, eu preciso ser 80-20 e eu preciso tirar uma nota 10 naquilo que eu sou naturalmente bom, que eu tenho um talento. É isso, marketing pessoal, né? Ou seja, correr atrás de um aperfeiçoamento pessoal, mas também saber como levar essa situação para outras pessoas. Porque a gente tem muito essa coisa, né? Eu vou falar de mim? Eu vou me achar, eu não sou assim. Não, meu filho, o que é isso? Fala o que você faz, é isso mesmo, as redes sociais estão aí para isso. Não é só para você mostrar o bolo que você está comendo da sua avó todo dia, não, viu? Fala de você. Vai lá, mais uma situação aí na tela. Não saber como lidar com os conflitos. E esse é o top 5, né? Está lá em cima. Vamos lá. Como é que a gente consegue aprender a lidar com conflitos, Ju? As pessoas veem um conflito como algo necessariamente negativo, né? Mas a ideia da confrontação de ideias a gente pode ver como algo positivo, porque dessa confrontação, desse debate de pessoas pensando diferentes, pode vir uma ideia melhor, uma ideia mais refinada. E culturalmente, o brasileiro não gosta de ser confrontado ou confrontar, né? De maneira geral, a gente não se sente confortável em fazer isso. Então, justamente quando a gente se depara com colegas ou então um chefe que tem esse perfil mais questionador, a gente sente esse desconforto e às vezes não sabe como agir, não é isso? Então, qual que é o ponto aqui, né, gente? É trabalho, é ambiente profissional. Então, a gente não tem que levar para o pessoal. Se está havendo respeito na colocação das ideias, vamos seguindo o debate, um debate respeitoso. Vamos avaliar, analisar os argumentos que cada um coloca e, às vezes, no calor da emoção, não emitir de cara uma opinião. Às vezes, a gente precisa ir para casa, digerir um pouquinho e comunicar isso para o colega, para o gestor. Falar, olha, posso pensar um pouquinho, vou anotar aqui os argumentos, né, refletir um pouquinho mais e amanhã eu te dou uma resposta. Essa é uma das formas de você conseguir gerenciar e não ir de cara para um confronto mais grave, ou então disso ir principalmente minando a energia do colaborador, né? Porque quem não gosta de lidar com o conflito, aquilo suga a energia. Então, primeiro de tudo, não vamos ver o conflito como algo negativo, vamos dar tempo ao tempo, ouvir as partes e refletindo, e então a gente emite uma opinião.
tem que ter abertura, flexibilidade e gerir as emoções, porque a gente só pode gerir as nossas emoções, né? Como a outra pessoa vai se sentir, nós não temos o controle. Então, isso também é importante de levar em consideração nesse ponto, que a gente está falando basicamente de inteligência emocional, né? Esse é o ponto, exatamente, Juliana, porque a gente não está falando só de inteligência emocional no trabalho, é para a vida. Porque às vezes você chega lá na sua casa, desconta no maridão, nos filhos ou vice-versa, mas aí no trabalho você fala, não, eu preciso tentar colocar tudo na sua caixinha, porque é profissional, pessoal. Não tem, você é um ser humano só, meu filho, é isso, tá? Pessoal, profissional é você. Vamos lidar com as questões emocionais com inteligência e estratégia, viu? Para todas as áreas da vida. Na tela, vai lá, mais uma situação que pode te impedir de ser promovido. Fique ligado aí. Olha lá, não se especializar, estagnou. Ah, mas que preguiça de estudar, hein? Eita! Pois é, eu talvez até ajustasse a palavra especializar por atualizar, como você bem disse agora, né? Porque existe sim funções mais generalistas e não tão de especialistas, né? E, portanto, o simples fato de se manter atualizado já garante uma maior competitividade, né? E o que eu acredito é que aquelas pessoas que reunirem o repertório mais diverso, mais rico, vão poder conectar melhor as ideias e emitir pensamentos e análises mais e mais críticas, né? E, novamente, isso é um diferencial. Tem muita gente que fica só na superfície, né? Num pensamento raso. Se a gente pensar na estrutura de uma cebola, por exemplo, a gente tem aquela primeira camada, depois você precisa ir na segunda, na terceira, né? E por aí vai, até que você vai aprofundando os assuntos. E hoje o que a gente vê é muita gente na superfície. E eu acho que algo que pode contribuir também é pensar na estrutura de aprendizagem, né? Existe um modelo que se chama 70-20-10, que diz que 70% a gente aprende colocando a mão na massa, trabalhando no dia a dia mesmo. 20% a gente aprende com um network, com os nossos colegas, com o nosso chefe. E só 10% é advindo de uma educação formal. Então, o que eu quero dizer? A educação formal não é importante? Não é isso. Mas a gente precisa perceber se os 70%, que é onde a gente mais aprende, de fato a gente está aproveitando. Se nos 20%, de fato a gente está aproveitando. Se tudo estiver ok, vamos procurar uma pós-graduação, um MBA, um outro curso. Mas aproveite o trabalho que você está hoje para se manter atualizado, para descobrir coisas novas, tanto no seu dia a dia de trabalho, quanto no ambiente com o relacionamento com outras pessoas. Perfeito, Juliana. Muito obrigada, viu? Foram dicas excelentes aqui nessa tarde do Entre Família. Com certeza a galerinha já foi anotando tudo. E se não anotou, corre lá no entreplay.com, viu? Passando a rede social da Juliana aqui. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí. A galera de casa tá aí, ó, ligadinha, querendo saber. Você tá perguntando? É claro, meu filho, tem que ir psicólogo para responder, não se aveste, não. Bom demais, cara. Eu acho legal isso aí, inclusive, vocês entenderem um pouquinho da linha de aprendizado e carreira, porque tem gente que depois que forma, pega o diploma na mão e agora não estou conseguindo e tal, e não tem noção que meter a mão na massa é o grande aprendizado. E tem gente quando se fecha também, perde os 20% do network, que é a vida, você trocando informações, porque o segredo da vida é compartilhar. E agora você vai compartilhar a sua dor com a gente e o psicólogo vai matar no peito e vai fazer um gol de bicicleta na sua casa. Quer ver? Então, ó, participação na tela. Pastor, tá chegando, é anônima, hein? Vamos lá. No meu antigo emprego, eu tive um chefe muito difícil. Ele tinha um jeitinho todo especial de fazer, tinha um jeitinho todo especial de fazer você se sentir imprestável. Percebi que estava ficando ansiosa quando passei a sonhar, dizendo a ela as coisas que todos os funcionários queriam dizer. Depois de um tempo, até desenvolvemos um bom relacionamento, mas até lá foi chão. Muitas vezes as pessoas não têm esse tempo aí para esperar que um bom relacionamento se desenvolva no ambiente de trabalho. Principalmente quando se trata de um chefe com esse perfil que ela descreveu aí, que na psicologia nós chamamos de um perfil passivo-agressivo. Então, o que é o perfil passivo-agressivo? É aquela pessoa que fere, mas que não faz isso de um jeito agressivo, ofensivo, direto.
Então ele faz aquela piadinha, né, meio que com uma segunda intenção, ele fala de um jeito mais manso, aquilo que ele vai falar para te ofender, e às vezes a gente pensa que o que ofende é só aquilo que vem num alto tom de voz, num timbre, e não é assim. As pessoas se ofendem muito mais pelo conteúdo, né, do que pela forma. Conteúdo e forma são importantes, mas os dois também podem ser perigosos. E às vezes a gente não tem esse tempo para esperar, né? E aí como fazer nessa hora? A gente precisa estar sempre monitorando a nossa saúde mental, até onde a gente aguenta, quais as alternativas que nós temos. Daí a importância até desse quadro, da gente poder se preparar, da gente poder se especializar. Por quê? Porque toda vez que nós investimos na nossa própria carreira, a gente constrói o quê? Alternativas. E aí, se você está num ambiente de trabalho que não está fazendo bem para a sua saúde, se você se preparou e se você investiu, o que você pode fazer? Você pode fazer uma transição. Você pode ir para uma outra empresa, para um outro ambiente, onde você tenha um fit cultural, porque essa é uma questão muito importante. Não basta mudar para um lugar onde a situação vai ser pior. Você procura uma empresa onde a cultura dessa empresa se relacione mais ao seu perfil. E aí você tem condições de desenvolver uma boa carreira. Legal. Eu não tenho mais pergunta, não, porque senão eu vou fazer posso fazer uma aqui? Pode, você posso fazer, porque eu queria retomar o tema que você falou, que a ansiedade pode ser uma coisa positiva quando eu olho para a perspectiva de futuro, eu tenho que planejar. Qual seria os sintomas para eu detectar não está sendo positivo? Eu estou ansioso e isso está fazendo mal para mim. Bom, como a moça, né? Começou a sonhar. Né? Ela precisava criar um relacionamento, mas começou a sonhar que estava dizendo tudo para o chefe. Né? E isso pode ser um sintoma psicológico, né? Porque nós temos os sintomas físicos e a ansiedade ela tem essa manifestação física em casos extremos. Então, a pessoa diante da situação que a gente chama de aversiva, né? Ela transpira, o batimento cardíaco acelera, ela fica com a musculatura tensa. Então, esses são os sintomas físicos da ansiedade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é porque o sintoma físico não se manifestou que a pessoa não pode estar sofrendo de ansiedade. Os sintomas físicos não se manifestam de uma forma matemática nas pessoas, né? Então, além dos sintomas físicos, a gente também tem os sintomas emocionais. Então, a sua preocupação excessiva, o número de pensamentos sabotadores o tempo todo, muito frequente, aquela iniciativa... O que você diz com pensamentos sabotadores? Aqueles pensamentos que dizem, como a gente até usou no exemplo aqui, eu não vou correr hoje porque eu posso cair e ter uma fratura exposta. Qual é a chance disso acontecer? Né? Quando você se prepara, quando você já faz isso há um bom tempo, quando você cuida da sua saúde. Então, é sabotador por quê? Porque ele tem uma probabilidade baixa ou nula de acontecer. Então, na verdade, aquilo te sabota, te impede de fazer uma coisa que você tem plenas condições de fazer. Então, a gente também tem os sintomas psicológicos na ansiedade. Já vou fazer uma pergunta, porque você de casa aí, de repente, trocou de trabalho. Antes você estava bem, só que agora é o seguinte, uma necessidade. Eu estou num ambiente onde eu tenho desconforto, mas porém, eu estou numa situação complicada porque eu tenho que levar comida para casa. E aí, como é que você faz para entender essa transição, esse período que você está fazendo? E parabéns, você que está lidando com essa casa, você mulher, você homem que está lidando, está buscando forças, a gente está aqui para dar ferramentas. Mas e agora? Saiu de um trabalho e entrou em um clima que todo dia chega em casa sabendo que no outro dia você vai ter que voltar. Como é que funciona? Qual a dica psicológica? E já a gente vai falar também sobre uma comunicação, hein? Comunicação não violenta e os benefícios de você lidar com isso. É depois do intervalo aqui no Entre Família. De volta aqui com Entre Família, hoje falando desse assunto que é muito importante, né? Nos bastidores vai saindo cada pergunta, cada pesquisa aqui, que é muito interessante, a gente já vai compartilhar com você. Mas o Cris prometeu aí falar sobre essa questão da comunicação não violenta e que com certeza, quando a gente está no ambiente de trabalho, que a comunicação ela não se encaixa, sabe? O diálogo não funciona, não dá certo, a ansiedade ela vai num pico lá em cima. Vamos aprender a lidar com isso aqui? Quem está conectado aí, especialista, vai lidar com a gente, vai falar um pouco sobre esse assunto com a gente, é a Pamela Seligman. Eu acho que é isso, né? Psicóloga, especialista em comunicação não violenta. Este ano, foi ano passado, ela recebeu aí um prêmio da ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, referente a esse tema aí que ela defende e pesquisa. Pamela, boa tarde, seja muito bem-vinda.
Obrigada, boa tarde a todos. Prazer recebê-la. Explica um pouco para a gente o que é uma comunicação não violenta dentro do ambiente de trabalho. Bom, uma comunicação não violenta dentro do ambiente de trabalho começa primeiro na qualidade da escuta, que é uma habilidade muito pouco trabalhada, muito pouco ensinada, né? Nós somos ensinados muito mais a responder e a falar do que a ouvir, né? Então, começa na escuta, que é uma escuta empática. O que é uma escuta empática? É uma escuta que ouve para entender o que está acontecendo com o outro. Não ouve para responder nem para rebater. Nós fazemos no curso uma imagem, uma analogia, que é uma comunicação frescobol. No tênis, né, que parece, se o ET viesse e visse os dois esportes, parece mais ou menos o mesmo, porque tem raquete e bolinha. No tênis, você joga para a pessoa, né, o adversário, não pegar a bolinha. E muitas vezes a gente responde e escuta de modo tal que a gente põe a bolinha de forma que a pessoa não pegue, ou seja, uma guerra de argumentos. Já o frescobol é a conexão, né? O barato do jogo é você estar em conexão, né? E então é uma escuta para mantermos a conexão, já que essa pessoa é o nosso par, é o nosso chefe, é alguém do time, é alguém de uma outra área. São pessoas com as quais a gente tem que trabalhar e interagir em torno de um resultado, ou para conseguir o mesmo resultado, né? Então, a primeira dica que eu diria que tem a ver com a comunicação não violenta é a escuta. Uma outra parte que a gente traz para as empresas é poder trabalhar as informações baseadas em fatos e dados. E normalmente nós nos baseamos muito em julgamentos e interpretações. Então, eu costumo ver feedbacks, por exemplo, de líderes dizendo isso aqui não está conforme, isso aqui não está bem feito, refaça para que fique, não sei, mais claro, mas não dá especificamente o que precisa ser alterado ou modificado, né? Então, a gente se baseia muito em julgamentos e interpretações, ao invés de trabalhar com fatos e dados. Também convidamos as empresas a que as pessoas possam expressar o que elas sentem, né? Porque a empresa é um lugar onde passamos 12 horas por dia, ou mais às vezes, né? E hoje que a empresa entrou na nossa casa com o home office, a gente passa muito mais tempo. Então, que a empresa também possa deixar que os funcionários tenham um ambiente seguro para poder expressar como eles se sentem e que não sejam tomadas represálias se a pessoa diz que está frustrada ou que tem medo ou algum tipo de receio ou está ansiosa, né? E a última dica que eu daria, tem muitas, né? Mas a última dica que eu daria de uma comunicação não violenta numa organização seria de estarmos todos atentos às nossas necessidades. Marshall Rosenberg, que é o fundador, né, o criador da comunicação não violenta, ele disse que toda violência é a expressão trágica de uma necessidade que não está sendo atendida. Toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade que não está sendo atendida. Então, quando uma pessoa não responde de forma rude, ou bate na mesa, ou, se bem que esse tipo de liderança hoje não é mais permitida, de jeito nenhum. Mas se alguém se extrapola um pouco nos modos, né, no jeito, no tom da voz, tente você não ficar com a embalagem. Tente atravessar a embalagem, o embrulho com que a pessoa está falando, e tente identificar o que ela está querendo dizer, qual é a necessidade que ela de fato tem, sim? Por exemplo, uma pessoa pode chegar e falar assim, nossa, essa reunião é um caos. E se queixar, essa reunião é um caos. E automaticamente eu começo a pensar e olhar, bom, ele deve estar precisando de organização, ou de planejamento, ou de mais ordem, sim? Ou, de repente, a pessoa chega e fala, nossa, eu não vou ficar aqui hora extra não, porque eu sou o único que trabalha aqui, né? Os outros vão cedo para casa. Então, se eu escutar algo assim, eu posso pensar, nossa, essa pessoa está precisando de descanso, né?
também está precisando de equidade, porque ela se sente diferente dos seus colegas. Então, isso seria poder atravessar a embalagem. Só que para eu poder fazer isso, eu também tenho que atravessar e contatar minhas próprias necessidades, porque senão eu vou estar em déficit e eu vou estar mordendo as jugulares dos meus colegas. Então, o caminho da comunicação não violenta é um caminho de, mais do que técnica, um caminho de autoconhecimento e de desconstrução da maneira em que a gente se comunica, que é sempre para vencer o outro, de forma tal que a gente consiga se conectar com o outro, né? E consigo Pamela, mesmo e manter a conexão. Pamela, você está falando aí, a gente está aqui aprendendo, é isso, é uma aula, a gente não consegue interferir, porque exatamente... Desculpa. Não, mas é exatamente isso, exatamente o que a gente precisa entender. Porque você falou de forma bem clara, né? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu acolho os meus erros, as minhas falhas, a pessoa que eu sou, mais eu consigo ter empatia com o outro e olhar através da falha, através da comunicação violenta, através da embalagem que ele está vestindo ali, porque lá dentro tem um problema, a situação tem um probleminha ali. E eu acho que a tônica, né, desta conversa aqui é autoconhecimento e acolher a si mesmo, porque eu acho que vai ser automático, essa empatia, ela vai transbordar, vai passar para o outro. Pamela, olha, se a gente tivesse tempo, a produção está aqui falando, hoje a gente já montou 4 programas aqui. Um é só para você. Queremos um dia, quem sabe, trazer você aqui no estúdio. Vai ser um prazer te receber aqui para a gente conversar mais tempo sobre esse assunto. Quero agradecer a disponibilidade. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de falar da CNV, que é minha paixão, e eu espero que isto que a gente conversou um pouquinho desperte nas pessoas a curiosidade e o interesse. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Olha só, e a Pamela, ela fundou a Casa Firmamento. Corre ali no Instagram dela para buscar saber o que é essa Casa Firmamento, o que é essa ONG, o que ele desenvolve aí com tantas pessoas. Obrigada, Pamela. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Boa tarde a todos. É isso aí, olha, aprendizado, hein, Cris? Fantástico, fantástico. Eu teria comentários, mas o tempo não nos permite, então só vou dizer assim, ó, amei o programa de hoje, vamos à sua participação, o tempo não nos permite comentários. Tem que ouvir mais, né, Cris? Não é, tem que ouvir mais, não, cara. A gente montou uns 4 programas aqui, o Eusébio vai ter que voltar também. Vai ter. Porque, olha, vale a pena. Pastor, e a Antônia, gente, vamos ouvir a Antônia. Vamos lá, está na nossa frente aqui. Antônia de Feira de Santana, na Bahia. Eu sou técnica de enfermagem e estou vivendo extremamente ansiosa devido ao cenário que nós estamos vivendo. O que me deixa mais ansiosa é o medo de contaminar minha filha ou minha mãe. Amo o programa e Deus abençoe. Obrigado, Antônia, por sua participação. Doutor Antônia está passando Eusébio. aí um medo... Eu ia falar nacional, mas não é, né? É mundial, né? A gente está vivendo. Ela é linha momento. de frente. É. Ela está na missão, ama o que faz, mas ao mesmo tempo tem a família. Aí tem os 2 pesos na balança, né, Eusébio? Qual a dica que a gente podia dar para ela? Porque ela está vivendo o que muitos estão vivendo a nível mundial, na área da saúde. Vai um abraço para você, que é linha de frente. Tivemos um programa aqui, viu? Corre lá no entreplay.com sobre os especialistas da saúde, viu? Foi uma homenagem, um aprendizado, porque o que eles estão passando não é fácil, não. No caso dela, a gente vê aí a necessidade do suporte emocional da família, até para continuar o trabalho. E a gente não trabalha simplesmente por aquilo que aquela posição nos oferece em relação a salário, dinheiro, benefícios e tal. Todos nós temos um plano, um projeto de vida. E nesse momento a dúvida dela é até que ponto esse meu projeto profissional atrapalha o meu projeto de vida, porque existe um risco, né? Um risco de uma contaminação. Então, é claro que os cuidados, até por ela ser da saúde, eu acho que a gente não vai precisar bater nessa tecla, imagino que ela esteja se cercando de todos esses cuidados. Talvez a questão dela ali seja emocional, né? Como eu faço para suportar isso tudo? Bem, nós sabemos que a tecnologia hoje nos oferece alguma ajuda nesse sentido. Claro que cada um tem aí o seu nível de intimidade com a tecnologia, mas aqui eu já quero até fazer um apelo, né? Se você não utiliza tão bem a tecnologia, invista nisso nesse momento, porque ela tem se mostrado essencial. Isso é muito importante. Então, no caso dela, eu não sei como está isso, se ela tem utilizado redes sociais ou, né, as próprias ferramentas do smartphone para poder estar em contato com a família, mas que ela não perca esse contato de uma forma adaptada.
né? Então, não consigo ter o contato presencial, mas como que a tecnologia pode me ajudar? Né? E às vezes não só tecnologia, às vezes uma cartinha que a gente recebe. Né? Mas eu acho que o caso dela é o medo de contaminação. Acho que de quem está em casa. De quem está em casa. Eu acho que essa é a questão. De como ela trabalhar isso. Eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que voltar para casa. Sim. Comunicação, essa questão da contaminação, mais do que os cuidados, né? Ela é iminente, está ali a todo momento. Né? Ela está sempre em risco, né? Está sempre colocando a vida, não exatamente, né? Mas essa questão da contaminação em risco. Expondo a filha, acho que é a filha, né? Filho e mãe. Filho e mãe. A gente sabe que, em linhas gerais, principalmente os profissionais da saúde hoje, tem essa recomendação do distanciamento. Né? Isso é uma coisa importante. Ok. Teria que criar isso, então, e não perdendo isso, criar uma forma de manter isso. Exatamente. Com a tecnologia. Com a tecnologia. Interessante. Porque, de certa forma, né, se ela mantiver esse contato, ela está aumentando a chance de contágio. Então, tem o sofrimento disso? Tem. Mas como eu consigo mitigar esse sofrimento? Então, a tecnologia é uma forma de ajudar. Então, assim, eu não vou para casa, a gente tem muitos profissionais médicos, técnicos, enfim, que estão ficando alojados, que estão em outros lugares, que estão mantendo o distanciamento da família. E como é que eles estão lidando com isso? Né? A tecnologia é uma forma de ajudar, estabelecer contato é uma forma de ajudar. Então, Eusébio, resumindo, a gente vai ter que criar protocolos específicos para garantir o elo emocional, para, inclusive, servir como uma ferramenta de tranquilizar essa ansiedade. E vou dizer outra. A tecnologia me ajudou a dizer que o programa acabou. Você acredita, Carol? Que é isso, gente? Tive não acredito. Não fica ansiosa. Não, calma. Eu já segurei na cadeira. Quando eu seguro aqui na cadeira, não... Eusébio, muito obrigada pela sua participação aqui. Esse programa foi excelente. Imagina, eu agradeço aí a oportunidade de me receber e sempre que houver essa oportunidade para falarmos sobre saúde mental, para falarmos sobre felicidade, sobre carreira, contem comigo. Estou aqui à disposição. Muito perfeito, legal. É isso aí. E esse é o momento todo seu, pastor. Ok. Obrigado, doutor. Obrigado, Carol, aqui por esse momento, né? Quantos minutos eu tenho? Acho que 2, né? 1, 2. Está generosa hoje, Aninha. Aninha, sem ansiedade, Aninha. Vamos ficar suave aqui. Eu já usei esse texto aqui. A gente tem ferramentas na área da saúde física, a gente tem ferramentas na área espiritual, na área emocional, mas eu quero colocar uma ferramenta espiritual, tá bom? Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica e ações de graça. Essa palavra ansiedade, ela pode ser traduzida por inquietação ou por preocupação no texto bíblico. Ela é usada, por exemplo, lá no Sermão do Monte, naquele famoso texto, não andeis ansiosos com que haver de comer e beber. Pelo menos 7 vezes ela é usada lá com várias traduções. Uma ferramenta espiritual para você que talvez vive essa ansiedade que é prejudicial. Não aquela de expectativa de construir um futuro, mas aquela que é prejudicial. Coloque diante de Deus tudo o que está no seu coração. Compartilhe com Deus. Nós acreditamos no poder sobrenatural da atuação e do equilíbrio do Espírito Santo atuando na nossa mente, nos dando esse equilíbrio que nós necessitamos. Conta tudo para Deus. Abre o seu coração para Ele. E o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E nós, do Entre Família, desejamos que você tenha uma vida equilibrada, tranquila e sem ansiedade que te prejudique. Muito bem, obrigada, pastor. É isso aí, olha só. E amanhã nós vamos falar sobre dor e sofrimento. Tem muitas pessoas que convivem com algum desconforto, alguma dor e sofrimento. Então, este vai ser o tema do Entre Família de amanhã. Inclusive, uma das personagens aí, a personagem é a minha irmã. Vai estar aqui com a gente aí, conectado. É uma história fantástica e você vai acompanhar junto com a gente. E o que você me perguntou, mas é verdade, porque feriado é amanhã, tá todo mundo aqui é hoje, viu? O Vida e Saúde tá chegando aí. Verdade, gente. Na sequência, você se prepara aí para o Vida e Saúde, com certeza. Ó, coração aberto. Será que a gente vai bater uma ideia com o Vida e Saúde aqui? Tá conectado? Vamos bater?
Claro, ela tá aí, já esperando. Estão achando que Teru, muito boa tarde. Como não? Eu tô aqui a postos, esperando aqui. Hoje a gente vai falar sobre hérnia de disco, como evitar as dores, quais são os problemas que estão atrelados a esse problema de saúde e também o que é que você pode fazer aí em casa para evitar, para tratar esse problema que atinge, gente, mais de 5 milhões de pessoas. Olha quanta gente sofrendo aí de hérnia de disco. Além disso, tem estreia por aqui. O pastor falou de ansiedade. Tem ansiedade boa também, né, pastor? Eu tô ansiosa para essa estreia que vai ter aqui. Tô ansiosa para amanhã também a conversa aí com a irmã da Carol. Hoje tem Plantando Saúde aqui no Vida e Saúde, uma estreia maravilhosa. E também tem essa receita de dar água na boca, torta cookie de brigadeiro, para já entrar no ritmo de Páscoa. Posso falar? Posso fazer uma fofoca? Faz a fofoca. Eu peguei uma tortinha já aí da tua cozinha, Não tá acredito. chegando hoje, vou levar pra Páscoa. Que? E a segunda encomenda que eu vou fazer é sair, esse cookie já, tá? Fechou, eu guardo tá pra você, certo. viu? Eu já quero esse convite, porque já que o Cris me convida para ir lá comer essa torta, eu vou comer aí no Vídeo Saúde. É bom demais. Pode chegar. Até mais, Teru. Até Valeu. mais, gente. É isso aí. Se você não consegue nem no Cris, nem aqui, faz na sua casa. Fica ligadinho, daqui a pouquinho a receita vai estar aí, ó, prontinha para você experimentar. Esse cookie tá dando água na boca, né? Que é Saber isso? que ele tá aqui no corredor. Ai, meu Deus. Com quem eu vou ter que chantagear para comer isso aí hoje?